Conexão VRT de hoje traz uma mulher guerreira, angolana, que inspira, tem um coração gigante e que é puro talento. Ela vem contar para a gente a trajetória dela, por que ela escolheu o Brasil para vir de Angola e como que ela empreende no Brasil. E o que ela faz, os projetos, sem falar que ela mexe com tranças afro, entre outras coisas. Vocês vão comigo ver, ouvir e participar da vida dessa angolana que tem muita coisa que ela trouxe, a cultura e como que ela navega por Brasil e Angola. Então fica aí, fica comigo, que a gente vai conversar com a Vivalda Candeia. Espera aí, que a gente já vem. Oi, então a gente voltou aqui com a Vivalda Candeia. Tem tanta coisa, e uma das coisas que a gente estava falando nos bastidores é o sotaque. Aí eu falei para ela, fala mais, deixa eu ouvir mais esse sotaque angolano. Sim. Tudo bem, Vivalda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adriana, por ter me convidado no VRT. Eu sou a Vivalda Candeia, sou angolana, moro no Brasil há 12 anos. 12 anos. Por que você escolheu vir para o Brasil? Eu estou muito curiosa, acredito que todos vocês, eu estou curiosa para saber por que a Vivalda escolheu. Porque assim, vamos entender, você morava em Angola, Luanda. Em Luanda, capital. E aí? Você estava estudando? Eu estava estudando, eu estava numa escola pública, estava no segundo ano, fazendo ciências contábeis. E depois eu resolvi vir para o Brasil. Mas por quê? Por que Brasil? Eu quero entender por que Brasil. Porque você podia ter ido, não sei, para Portugal, podia ter ido para um monte de lugares. O que foi? Qual foi a nossa gira? O que é que te trouxe para o Brasil? O Brasil e Angola não tem muita diferença. A única diferença é a cultura. A nossa cultura é muito diferente do Brasil. E a minha irmã já estava aqui. Então, como a minha irmã já estava aqui, eu falei, é o Brasil que a gente vai. Porque já tem parentes e ficava mais fácil. Entendi. Você acha que tem vamos dizer, esse pensamento, é um pensamento de angolano, no caso de quem quer, você veio para estudar, né? Foi o teu... Na verdade, não é bem estudar. Eu vim visitar a minha irmã e fiquei muito tempo. Eu falei, não poderia ficar muito tempo sem fazer nada. Eu estava estudando lá, falei, vou estudar aqui, vou fazer um vestibular. E vi que o vestibular passei logo de primeira, sem preparação, né? Eu falei, vou transferir a minha faculdade para cá. Quando eu cheguei aqui, disseram que podia fazer equivalência. Quando eu cheguei aqui, falei que tem que começar do zero. Falei, não. Aí comecei do zero, o mesmo curso que é Ciências Contábeis. Comecei e fiquei por aqui. Entendi. Então, assim, a gente está falando de 12 anos atrás. 12 anos atrás. Que você veio da Angola, decidiu porque já tinha família. Sim. E abandonando tudo, trabalho, faculdade, família. Abandonou tudo e falou, vou construir alguma coisa no Brasil, é isso? Sim, sim. Mas conta pra gente, você veio, você falou, vou estudar, ok? E depois, assim, você tinha ideia de voltar novamente com seus estudos para Angola? Ou você falou, não, eu vou ficar aqui, construir minha vida aqui? Como é que A princípio, eu só queria estudar e voltar para Angola. Quando estava no segundo ano, a gente resolveu comprar um restaurante familiar. Depois desse tempo, a gente ficou 1 ano e 8 meses, a gente sofreu um golpe. Depois de sofrer um golpe, eu falei, gente, eu preciso terminar minha faculdade, mesmo com o golpe, eu preciso terminar. Depois de eu terminar, eu falei, eu vou voltar para Angola, mas eu falei, não, precisava fazer uma pós-graduação, que é para mim poder voltar. E eu resolvi fazer uma MBA em Planejamento Tributário, porque é a área que eu fiz o estágio aqui na Prefeitura de Campinas, e eu me apaixonei na área tributária, na área fiscal. Eu falei, vou fazer esse curso, e é que vai ser o meu curso quando eu voltar para Angola trabalhar nessa área, porque eu fiquei apaixonada. Pela área tributária. Sim. Ou seja, então você foi procurar o que era mais difícil, você falou, aqui eu vou com o dedinho, deixa eu ver, gente, qual que é o mais difícil? Achei, então... Tributária. Eu imagino que deve ter uma diferença enorme, né, em questões de leis de tributação, quando você fala Brasil e os outros países, qualquer outro país, porque a tributação é totalmente diferente, né? Então, você deve... Opa, o que está acontecendo? Não rola
uma diferença? Ou você consegue, por exemplo, vou falar de negócio, você consegue, por exemplo, dar uma assistência em área tributária para Angola, mesmo tendo, ou você vai ter que saber tudo da tributação de lá? Então, antes de eu vir para cá, eu trabalhei na área administrativa. Eu era secretária administrativa. Então, fazia um pouquinho disso. Em Angola, não é tipo aqui no Brasil, que você é contadora, especialização tipo, na parte tributária e tributária. Em Angola, você pode ser uma contadora e fazer de tudo um pouco. E eu trabalhei no escritório que eu fazia de tudo um pouco. Então, a tributação do Brasil e Angola, eu poderia ter dificuldade, porque eu fiquei mais tempo aqui, estudando mais aqui, e eu, mesmo chegando em Angola, eu tinha que estudar um pouco para se atualizar, porque cada momento que passa vai atualizando os impostos. Então, do mesmo jeito, eu poderia trabalhar, estudando. Entendi, porque já te dava esse know-how, né? Sim. Você já ia ter esse know-how para trabalhar. Não, era só para entender mesmo se essa diferença, porque assim, querendo ou não, é um país próximo do Brasil, Sim, né? A gente próximo. estamos aqui no mesmo com sotaques diferentes da mesma língua. Mas é uma curiosidade, né? Porque de repente você se forma aqui, né? No caso você é angolana, mas de repente você brasileiro se formou aqui, você fala, pô, e agora? Eu queria viajar ao mundo, eu sou contador, como que eu vou, né? Você chega lá, você tem que fazer uma adaptação, né? Sim. Seja Eu acho que você acha que só pela experiência que você já teve lá, você acha que a nossa parte de contábil é mais complicada, mais cheio de taxas do que lá ou não? O que você enche? O Brasil tem mais taxa e tem mais muitos detalhes na área tributária. Não é só tipo, vamos fazer uma tributação de uma empresa. Não, você vai ter que estudar direito, acompanhar todos os pontos. Não é só chegar, não, quero trabalhar na área tributária, é isso. Não, tem que estudar bastante. Tem que estudar muito. E principalmente sendo angolana e veio para o Brasil, eu entendia um pouco da tributação de Angola. Vim para cá, é diferente, tem que estudar. É interessante, né? A gente Tem que estudar. Tem que ficar sempre de olho. Mas não é só isso, né? Então a gente falou da parte de tributação, mas tem uma outra parte que muito me interessa, que eu ouvi e eu falei, nossa, porque ela trabalha com beleza, ela trabalha com esse empoderamento e esse auxílio. Eu quero entender melhor como que é essa questão do seu empreendedorismo feminino, né? A gente pode ir por aí, né? Então... Depois de sofrer o golpe, eu estava caída, não sabia o que fazer. Eu disse, eu tenho as minhas mãos, eu ofereço trabalho manual, por que eu não posso fazer isso? E eu tive uma oportunidade de trabalhar com isso, eu fui procurar um salão. Eu trabalhei no salão para pegar alguma experiência, eu já sabia trançar. Então tá, então a gente, ela faz tranças afro, a gente pode chamar assim? Sim. Tranças afros lindíssimas, que você faz, Sim, tá. Eu faço, né? Porque por ser nossas origens, eu falei, então, essa oportunidade é minha. Por quê? Porque eu preciso ensinar um pouquinho da nossa cultura da trança, porque não é só fazer trança, né? Não? A trança não é só pegar um pente, pegar um cabelo, repartir. Ela, debaixo disso tem muita história. Então, é isso. Eu falei, eu preciso trabalhar nessa área, que é para poder levantar a autoestima das mulheres, não só mulher preta, né? Porque por ser trança, porque muita gente fala, não, porque a trança é só para mulher preta. Não, eu atendo todo o público, masculino e feminino, e pessoas pretas, pessoas brancas, que a trança tem cultura, é uma cultura. Então, se é uma cultura, eu atendo todos. E dentro dela, todos têm que saber de onde é que veio as origens. Eu, como por sendo africana e angolana, a gente sai do berço, né? A gente começa trançando quase na barriga. Aí aquele chute, eu acho que a gente já trançava. Então, é uma parte que eu falei, não, como eu sei trançar, eu vou trabalhar nessa área por ser minha cultura, que eu trazer a minha cultura, porque quando a gente tinha um restaurante, eu trouxe a cultura culinária, né, angolana, como é que é um pouco diferente, mas eu trouxe um pouquinho. Como eu vi que não deu certo lá, eu falei, vou trazer outra cultura, então ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Em Angola tem muita cultura, então... Tem muita coisa, né? Porque é muito interessante o que você fala. Então, quer dizer que você está me dizendo que a trança angolana, ela é diferente das mulheres que trançam aqui? Aonde é que está essa...
A diferença de como começar a trança. Primeira coisa, a gente sabe de onde que começou a trança, qual a importância da trança, por que que existe a trança. Então, não é só chegar a fazer a trança. E a minha técnica é técnica diferente. Não é que no Brasil não tem uma técnica parecida que a minha, mas a minha é uma técnica diferenciada. Que você desenvolveu. Sim, que eu desenvolvi a partir de Angola, né, para cá. E como a gente vê, tem muita. A gente não pode ficar limitado nas coisas, né? Eu falei, eu vou estudando um pouquinho mais de outras técnicas, e como dou curso, eu ensino todas as técnicas. Eu tenho uma técnica brasileira que eu aprendi também, e tenho uma técnica que é de Angola, que quando eu estou da aula, eu ensino todas as técnicas. E eu vejo qual a técnica que é mais fácil para meu aluno. Por quê? Porque não tenho uma receita para fazer uma trança. Então, eu ensino mais ou menos isso. Então tá, peraí. Depois, vamos voltar tudo aqui, vamos entender. Então, depois que você teve o prejuízo lá, o golpe que você sofreu, né, com o restaurante, a gente até estava conversando sobre isso, né, sobre essa questão que são, para um empreendedor, são questões dolorosas, né? Ainda mais uma mulher empreendendo, a gente passa por algumas, né? Alguns altos e baixos aí, Com né? certeza. E aí eu quero entender como que entrou a trança. Você falou que você começou a fazer a trança. E como que você começou a empreender com a trança? Eu comecei a empreender com a trança quando eu vi a necessidade. Chegou um momento que eu trançava e não trançando, eu falei, não posso ficar na trança. Eu preciso empreender. Porque existe trancista, existe empresário, existe empreendedor. Então, o empresário pode ser empreendedor. E trancista pode ser empreendedor, mas só que tem trancista que sou trancista. E eu falei, tenho que empreender, porque eu comecei a empreender faz tempo, desde Angola, Tá em no outras sangue. áreas, sim, está no sangue. Eu falei, então chegou o momento que para mim empreender na trança também, vou dando mentoria, eu dou mentoria, faço trança e sou professora de trança. Entendi. Então, E você achou um nicho de pessoas procurando isso para ser trancista? sim, no momento que eu estava atendendo, trançando, já tinha pessoas que estavam interessadas. Por quê? Porque a minha técnica, a pessoa não sai com cabeça doida. Porque tem muitas clientes, você pergunta, por que você nunca fez trança? Ah, nunca fiz trança, porque a primeira vez que eu fiz a trança estava muito apertada, eu precisei tirar. Mas a trança não precisa estar apertada no couro cabeludo. Então, eu tenho uma técnica que não precisa machucar o couro para fazer uma trança. Então, por isso que muita gente me procuraram por isso. Não, eu quero conhecer a tua técnica. Por que a trança não dói? Eu consigo tipo, fazer penteado no dia. Então, tem pessoas que você faz a trança e não consegue nem rir. Nem mexer, né? Nem Porque mexer, dói. tipo. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou uma coisa é cultural, né? Que a trança é uma coisa da tua raiz, né? Da tua raiz cultural. E que você não faz só trança em cabelos afros, você faz trança em cabelo liso também. Sim. E é uma coisa que agora eu vou debater com você. Eu escutei as pessoas que fazem os turbantes, que elas dizem que quando que estão, vamos dizer assim, que é uma questão da cultura afro, né? E que os outros, um branco usando, estaria, vamos dizer, não vou dizer, a palavra roubar é muito, muito feia, mas estaria se utilizando de uma coisa cultural, né? De uma outra cultura. E aí, o que você está fazendo em cabelos lisos? Como é que é isso? Então, o que acontece? Turbante, também são história. Turbante, a gente não coloca turbante à toa. Por quê? Porque tudo na África é uma história. Tudo é cultural. Turbante hoje, tem pessoas que usam turbante, pessoas brancas, mas sabem a origem, eles estudaram. E tem pessoas que usam porque gostaram. Porque é moda. Sim, porque gostou, é moda, sem saber da cultura. Sim. Então, quando tem esse problema que o branco não pode usar turbante, ou tem preta que não usa turbante. Não usa turbante porque não gosta. E nós lá em África, dificilmente uma senhora de 50 vai colocar um turbante. Eles colocam turbante. Nas festas, você vai ver roupa... Sempre com turbante lindo, maravilhoso, roupa, que aqui que é um acessório sim, maravilhoso. Aquela coisa. Mas eu digo isso porque, assim, aí você toca numa questão, né?
cada coisa tem a sua separação. Então, a história do turbante é uma, a história da trança é Sim, outra. cada Então, tem você uma. usa, você valoriza a história da trança, trazendo. Valorizo a história da trança, a culinária, o turbante, porque a gente tem várias culinárias, tem várias culturas, né? E todo tem o seu significado. Tem a Não sua é raiz, né? Sim. Intrínseca ali com a cultura de vocês. Isso eu acho fabuloso. Mas você traz para o Brasil esse olhar. Sim, eu trago, né? Esse olhar, não só na cultura, na beleza, né? Eu trago em várias áreas. Eu trago na culinária, eu tenho feito, me convidam em alguns eventos, mas específicos. Tipo, o ano passado me convidaram num evento que é aniversário de Campina para fazer comida angolana. Então é uma cultura diferente. Eles me procuraram porque eles queriam comer uma comida diferente que seja de um outro país e uma pessoa do mesmo país fazendo. E me indicaram, como eu já trabalhei com restaurante e eu fazia o evento em 2 meses com comida angolana, e todo mundo disseram, não, eu queria experimentar essa culinária. Comida, E todo mundo gostou. Então, quando tem alguns eventos, essas possibilidades sim, você leva. mas eles me convidam, mas nem todos eu participo, porque não dá para fazer Pra tudo ao fazer mesmo tudo, tempo. né? Então, vou fazendo o que der. O que dá. Voltando aqui para a questão das tranças, as tranças elas têm um peso, porque ela mexe com a estética, ela mexe com a beleza, ela mexe com um monte de coisas que envolve a mulher preta, envolve a questão do cabelo. Né? A gente tem no Brasil a quantidade de produtos para usar no cabelo são surpreendentes. E no Brasil se investe muito em estar descobrindo novas fórmulas, novas coisas para pôr no cabelo, para poder melhorar o cabelo. Sim, porque hoje a parte da beleza, né? Eu falo que também é a economia do Brasil, sim. Mesmo não querendo, infelizmente demorou para ser reconhecida, principalmente transista, né? Mas a economia do Brasil é movimentada pela beleza, na parte da estética hoje. Então, e quando a gente quando a gente está dentro disso, que você está vendo um país está sendo movimentado na área de beleza e vem a trança, que é cultural, isso é muito gratificante. Sim. Imagino. E esses seus alunos, porque você estava me falando que você faz um trabalho também porque querendo ou não, você não deixou de fazer, você está fazendo a sua pós, né? Não, eu terminou a pós. Mas eu estou me formando em outras áreas, porque eu sou mentora também de negócio, né? Eu ajudo mulheres a estruturar o negócio, olha posicionamento lá. Em redes sociais, em posicionamento em vários lugares. Então, assim, você faz a mentoria também junto com não sei se junto, mas a possibilidade para as suas transistas, que acabaram de aprender. A minha mentoria não é só para transista, mas sim para mulheres. Por quê? Porque anteriormente a gente dependia muito. Eu falo dependo por ser mulher, né? Dependia muito do homem, que o homem que tem que trabalhar, o homem que tem que trazer tipo dinheiro em casa. E hoje as coisas estão diferentes. Sim. Tem casais que tipo, o homem fica em casa, a mulher trabalha. É estranho, eu acho estranho, mas faz parte da história. Faz parte da história, depende de como o casal conversou, mas hoje está desse jeito. Então, antes era tipo, as mulheres não podem, e tem homens que não aceitavam, principalmente alguns países da África, tipo assim, a mulher tem que ficar em casa, o homem tem que trabalhar. Se tem uma família grande, mas o homem que tem que sustentar a família toda. Esse lado patriarcal, né? Sim. Esse olhar patriarcal, eu acho que todos os países de influência portuguesa, né, a gente sofre muito com isso. Claro, tá mudando, a gente sabe que está mudando muito, né, mas ainda tem uma influência, né, principalmente dependendo da renda, né, da faixa de renda, a influência maior, os bloqueios, vamos dizer, né. Então, assim, você faz a mentoria para essas mulheres, você auxilia elas, para essas mulheres, e é que nem você falou, né? Estou fazendo bastante coisa, tem vezes que não dá, né? Então, além da mentoria, você dá aula para essas transistas e você ainda tem tempo de fazer trança? Tenho. Por quê? Porque eu dou aula também de gestão de tempo, né? Por quê? Porque a gente fala assim, a gente corre no tempo. Olha lá, gente, vamos ter
Gestão de tempo, olha lá, A vamos ter gente uma fala assim, a gente palhinha. corre no tempo, mas se a gente se organizar, a gente consegue fazer as coisas no devido lugar. Eu não traço todos os dias. Por quê? Eu tenho um dia. Terça-feira eu não faço trança. Terça-feira é para quê? Para minha mentoria, para estudar. Então, organizar o nosso tempo, a gente consegue fazer as coisas. Ou assim, a gente não organiza, a gente não consegue fazer nada. A gente pensa que fez tudo, mas não fez nada. Então, por isso é que eu também na minha mentoria tem gestão de tempo, tem gestão de salões e numa área financeira. Eu também ensino mulheres área financeira. A fazer a contabilidade. Né? A precificação. Muita gente não sabe precificar, não só na área de trança, mas sim em outras áreas também. Eu não dou só, tipo, a minha mentoria não é só para transista, mas sim para todos os nichos. Ah, tem uma mulher que não sabe, não tem onde começar. Eu faço uma conversa e eu consigo descobrir um negócio na mesma conversa. Entendi. Então, mais ou menos isso que eu trabalho. E aí você tem um olhar, então, para descobrir as empreendedoras, as empresárias, sim, o caminho que elas podem começar. Sim, porque cada pessoa tem uma coisa que ela consegue ensinar. Então, muita gente que pensa, não, eu não sei fazer nada, mas a gente sabe. Tem uma coisa que a gente consegue dominar, que a gente sabe. Que só precisa de alguém para te dar uma visão. Tem que pegar e ilustrar o diamante, dar uma, né? Sim. E deixar eles. Porque tem muito diamante bruto aí, sim, né? Sim. Muita gente. A gente precisa refinar. Refinar ele e colocar. E falando em diamante, né? A gente está falando com uma pessoa que vem de Angola, né? Eu usei a questão diamante exatamente por isso, para fazer aqui uma brincadeira, que é um país rico, né? A gente sabe que Angola, a questão do diamante lá é muito as histórias que a gente escuta de Angola e às vezes eu brinco, falo assim, nossa, a gente vai apanhar o diamante no chão. chão. Você sabe que eu entrevistei uma senhora que ela disse isso, que ela ia no rio e pegava as pedrinhas. Sim, peneirava. Ela falava assim, ela pegava as pedrinhas. Eu falei, gente, que maluquice isso, né? De você pegar as pedrinhas, no caso, os diamantes brutos ali. Mas é muito legal. E agora você está pegando os diamantes brutos das pessoas, Estou né? pegando no Brasil. É um outro, não é no Rio, eles estão aí no mercado e estão precisando dessa ajuda. Mas me fala uma coisa, você faz quando você olhou para a questão de tranças, como é que é isso? Como que essa mulher, você está colocando muita gente no mercado, mas também tem uma questão de empoderamento da mulher, né? Seja por trança, seja com a sua mentoria. Como é que você está enxergando essa mudança, né? Já vem ocorrendo, já é uma coisa que acontece, mas como que você está, como que você olha para isso? Porque, querendo ou não, você cresceu numa cultura diferente, num país diferente, você está no Brasil, uma empreendedora mexendo com várias outras. Como é que... Esse é um ponto muito interessante. O que é que acontece hoje? O empoderamento hoje cresceu muito, né? Porque antes as mulheres, principalmente mulheres, né? Quando elas tinham muito, principalmente mulher preta, elas têm lugar específico para frequentar. E eu vejo muito no meu redor que tem muitas mulheres que você fala, vamos nesse lugar, fala, não, aquele lugar não é meu. E hoje eu falo, converso com as mulheres, a gente precisa estar em qualquer lugar. E quando uma mulher está com uma trança linda, você vê o autoestima, a pessoa entra triste para baixo, e quando você faz uma trança, ela... Sou outra pessoa. E realmente a mulher, depois de trançar o cabelo, ela fica uma outra pessoa. E fala, ninguém me segura mais. É como se você desse um gás ali. Vai para o mundo. Tem um cliente meu, ele sempre só fala de Angola para o mundo. E isso eu falo para minha mentorada também. Você não precisa ficar dentro da bolha, a gente precisa sair dessa bolha. A bolha é grande, então a gente precisa girar, a gente precisa empreender. A gente não precisa depender, a gente não precisa ter medo. E a minha palavra, tipo, do ano que eu sempre falo, a gente precisa enfrentar. Porque o mercado hoje é nosso. Mulheres, é hoje. É agora, né? Agora. Vamos arregaçar a manga e vamos embora. O que você deixa? Porque você está construindo o seu legado, a sua história.
Para onde você quer ir com essa sua história? A gente sabe que você está muito bem aqui no Brasil e você é uma desbravadora, você atravessou aí, né? E aí, para onde você quer ir agora? Hoje, eu tenho uma mentoria fechada. Abri a minha mentoria, já era um caminho. Eu tenho um plano de trança, que as pessoas com renda baixa conseguem fazer uma trança, que paga mensal um valor baixo, para todo mundo poder fazer. Eu hoje sou conselho, faço parte do conselho da Academia Mundial de Letras de Empreendedorismo. Eu tenho uma organização para mulheres pretas dentro da academia. Então, isso eu vejo não só o Brasil, eu vou andar o mundo todo. Que legal. Então, assim, já olhando para isso, né, para Sim. poder. Eu estava tentando cutucar isso para poder sair isso, que é fazer parte da academia também, ter esse lado de Sim. tá olhando para a baixa renda, né? Oportunidades das E pessoas, oportunidade, sim, tanto para ensinar isso, ou só para elas, que você falou que você tem um plano. É um plano que ela paga mensal para poder fazer trança. Vamos supor um exemplo, uma trança custa 300. E a pessoa paga tipo R$100, que é para poder fazer a mesma trança que de 300. Entendi. Então, quer dizer, não é porque você não tem dinheiro que você não vai ficar bem, que você não vai conseguir empreender. Porque a gente sabe que não é só para o que os outros... Claro, tem um peso de estar beleza, de ser bem recebido, de estar bem vestido, mas tem o de olhar no espelho e se reconhecer, né? Sim. Tem o de olhar no espelho e estar bem, e estar empoderada. Empoderada. Porque você vê a pessoa... Tem criança, eu atendo criança. Eu tenho uma cliente, comecei a atender, ela tinha 2 anos. Ela hoje está com 8 anos. Uau. E ela chegava, chorava, depois falava assim, terminou? Eu falei, terminou, mas tipo assim, acabou de chorar, mas o sorriso da menina, e você coloca ela no espelho e fala, quero mais, quero tia. E as mães me mandam mensagem, ela não quero tirar a trança. Eu que tenho que ligar para ela, não, tira a trança. Está na época de tirar a trança, você tem que pegar. Porque a criança já se sente empoderada. Já vem do berço. Já vem do berço. Eu falo as minhas rainhas. Que demais. Vivalda, que mensagem que você quer deixar para essas mulheres de oportunidade, do que você passou, do que você viveu? O que você deixa? Primeiramente, coragem. Essa é a minha frase do ano. Tem que ter coragem de começar, de tudo. Por quê? Porque a gente não adianta só ter ideia e não poder tirar. Mas tem que ter coragem e tirar tudo que você sabe, explore. Legal, é isso aí. Tá vendo, gente? A gente tem Vivalda aqui de Angola, trazendo toda essa informação para a gente, trazendo toda essa beleza, essa força. E é isso, a gente tem que buscar esse espaço para poder se achar, né? Como você falou, reconhecer a sua força onde está, né? E trazer e pôr no palco. Com certeza. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Adriana. Foi um prazer. Eu agradeço muito. Prazer foi meu. Gente, até a próxima semana. Tchau.